Para a convalidação, você teria que ter em mente, primeiro, qual é o conceito de convalidação? Segundo, os vícios são sanáveis daquele ato lá? Porque se forem insanáveis, não pode haver reconvalidação. Anotem, se forem insanáveis, não pode haver convalidação, tá? E qual é o efeito da convalidação? Porque a questão ela perguntou sobre os efeitos e a convalidação ela produz efeitos. Vou ver item a item com vocês, tá? E a espécie de convalidação? Nós temos espécies de convalidação aqui, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que você precisaria saber para responder a questão, e eu falo aqui para responder a questão, meus amigos, eu estou me referindo aqui a você ter segurança na hora de responder uma questão. Não estou falando de chute. Eu estou falando de você ter segurança para resolver a questão, tá? Você chegar e dizer, eu vou resolver essa questão. Eu entendi o que foi perguntado e eu sei os institutos jurídicos administrativos para resolver a questão, tá? Primeiro ponto, você tem que saber que essa questão, identificar que ela é uma questão sobre convalidação de ato administrativo. Por quê? Porque você tem uma agente incompetente que praticou um ato que não era da competência dela e tem uma outra agente que é a competente, tá? E ela quer convalidar esse ato, ou seja, ela quer tornar esse ato, válido, tá? Então você tinha que saber qual é o conceito de convalidação e eu trago para vocês aí, tá? Em passant, que a convalidação ou sanatória é o salvamento, olha o termo, é o salvamento do ato administrativo que apresenta vícios sanáveis, tá? Vícios sanáveis. Repito, você só convalida um ato se por acaso ele apresentar vícios sanáveis, tá? Muito bem, eu até mudei a cor aqui sobre os vícios sanáveis. Para a gente poder entender sobre os vícios sanáveis e insanáveis, olha só, para você resolver essa questão, tanta coisa que tem que ter. Você também tem que ter conhecimento sobre os elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Se você não sabe o que é isso, eu aconselho estudar um pouco sobre isso aí, tá? Eu vou fazer uma revisãozinha rápida, fazer uma estruturação sobre isso. Não aprofundar, só para você poder visualizar, tá? Mas veja, vícios sanáveis, tá? São os relacionados à competência, à forma e ao objeto, quando este último for plurimo, ou seja, quando o ato possui mais de um objeto. O que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? Quando se tratar de vício sanável, geralmente esse vício ele tem que ser ou na competência ou na forma. E, excepcionalmente, no objeto, quando ele for plurimo, ou seja, quando nós tivermos mais de um objeto no ato administrativo. Tá? Repito, se cair em prova, principalmente uma discursiva, você sabe responder. O vício sanável, para que você possa utilizar a convalidação, é aquele vício que assim atacou o elemento competência, que ele atacou o elemento forma, e o objeto, excepcionalmente, quando ele for plurimo, ou seja, quando for mais de um objeto. Veremos isso um pouquinho mais além, tá? Então veja só, repito, para convalidar um ato administrativo, o vício sanável só pode ter atacado a competência e a forma. E, excepcionalmente, o objeto se for plurimo. Veja só, meus amigos, vejam só. Eu disse para você que o ato administrativo ele tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Então veja, 2, com certeza, se for atacado que é competência e forma, o vício é sanável, tá? E excepcionalmente o objeto. Agora, se o objeto for único, ele não pode ser convalidado. Repito, se o objeto não for plurimo e sim único, ele não pode ser convalidado. Assim como o motivo, tá? E a finalidade. Então, vamos ver ali, eu fiz um esquemazinho para você entender. Repito, vícios sanáveis é na competência e na forma, excepcionalmente no objeto. Repetição, meus amigos, até exaustão, como diz o militar, tá? Que é isso que faz a gente fixar o conteúdo. Efeitos. Bom, você sabe, está estudando para concurso, que os efeitos eles podem ser ex tunc, como nós temos aqui, e ele pode ser ex nunc. Quando é ex nunc, ele não retroage.
Quando é ex tunc, como no caso em tela, ele retroage. Isso quer dizer que quando o ato administrativo for convalidado, esses efeitos vão retroagir à data da edição do ato. Repito, quando o ato administrativo que tem um vício sanável for convalidado, esse efeito ele vai retroagir à data original do ato, ou seja, a origem do ato, tá certo? Ficar atento a isso, entendeu? E também agora nós temos as espécies de convalidação. Quais são? Ela pode ser voluntária e ela pode ser involuntária. Tá? A convalidação em suas espécies voluntária é ratificação, reforma e conversão. Nas espécies involuntárias, nós só temos a decadência administrativa, tá?